E como vocês gostaram tanto desse manhwa sensacional assim como eu, venho apresentar a vocês a segunda parte dessa obra de arte. Peço humildemente a ajudinha de quem ainda não é inscrito para que se inscreva para tá fortalecendo. E caso gostem e quiserem uma continuação, comentem aí, é claro, mete bala no like. Não se esqueçam de me seguir no Insta. E pra quem não tá lembrado, no último episódio os malucos de cueca queriam pegar o Prota de porrada, mas não conseguiram e foi bem ao contrário o que aconteceu. Porém, mesmo os caras insistindo tanto que era o Prota que tinha que ser expulso do clã, o mestre sacou tudo e resolveu castigar um dos grandalhões de sunga que tava de gracinha. E com o cara ainda tentando insistir, o ancião se irrita muito e manda ele ficar quieto. Na hora ele pergunta se o grandalhão ali achava que ele é um idiota, pois os que se defendem de acordo com as regras não são responsabilizados. E enquanto o maluco de sunga era jantado pelo velhote ancião, esse Prota irritante que sua pomba olha para a cara do sungão com muita provocação. Ah, olha a cara desse maluco, mano. Surpreendendo para caramba Chiayi, do nada o mestre se vira para o Prota e pergunta ao mesmo se por acaso ele é novo ali, e o mesmo confirma na hora com muita rapidez. Deixando o Prota completamente de cara, o velhote ainda diz que por hora ele não recebeu os recursos da seita ainda, mas como compensação por tudo isso, os recursos daqueles dois ali irão para Chiayi durante 3 meses. Extremamente sem jeito e com a voz meio trêmula, o Prota pergunta ao ancião do mesmo momento se na real ele não está sendo muito duro com eles, afinal foi apenas uma briguinha e nada mais. Mas a verdade é que o nosso Prota corajoso não estava sendo bondoso, ele apenas sabia que isso iria causar uma inimizade eterna com aqueles manos de sunga, e isso não seria nada bom para a vida dele ali. Então, surpreendendo o ancião, Chiayi logo começa a dizer ao mesmo que isso não será preciso, enquanto em pensamentos ele reflete que Ur já ajudou bastante ele com aqueles poderes especiais que eram bem úteis na realidade. Porém, mesmo o Prota insistindo muito, o velhote apenas diz que isso é muito bom e que dá pra ver que o mesmo é um bom menino realmente, porém ele deveria apenas aceitar tudo isso e seguir bem. E com aquela bendita chama azul que o velhote colocou na garganta do Prota, o mesmo agora não conseguia mais falar, como se um gato tivesse comido a língua dele. Olhando fixamente para a cara do ancião, o Prota reflete que aquele velho realmente está o obrigando a aceitar a compensação, mesmo contra sua vontade, portanto não há muito o que fazer. O sunguinha tenta reclamar com o mestre, mas irritado mesmo repreende o cara perguntando se ele quer realmente discutir, e que na verdade então não terá recursos por um ano, pois estão tão inúteis que não conseguiam nem ao mesmo fazer um ataque furtivo. Aos prantos no chão, o sunguinha implora ao mestre para que não fizesse isso com ele, pois era muito injusto e ele não merecia algo assim contra ele. E vendo tudo aquilo acontecendo diante de seus olhos, o Prota no mesmo momento fica refletindo que as coisas estavam indo cada vez para um rumo pior e isso não era nada bom. Sabendo disso, o garoto se vira e começa a ir embora de fininho para que não sobrasse nada pra ele. Porém, o sunguinha acaba gritando para Chiayi não ir embora. O sunguinha então grita ao Prota dizendo que desafiam o mesmo para um duelo e que ele devia ir ao campo imediatamente para competir com eles. Vixe, agora a parada ficou séria mesmo. Ativando o modo poucas ideias, o Prota manda ele parar de encher o saco e levar o idiota do irmão Mu para o médico, pois nenhum deles ali tem tempo livre assim para ficarem de gracinhas. Porém, eles não gostam muito disso e começam a ameaçar Chiayi, enquanto o mesmo reflete que a cada segundo que passa ele fica mais ferrado, e que na real ele precisava mesmo de ir para um outro lugar e evitar esse drama pelo menos por hora. Com o Prota se retirando, o mestre fica ali de trás apenas observando, refletindo que esse garoto realmente não tem nenhuma arrogância e muito menos imprudência, pois sabe sempre a hora de cessar a guerra. Observando aquilo ainda, finalmente ele chega à conclusão que se ele realmente for um discípulo sincero, então será o mais excepcional da seita King Feng. E depois de tudo isso, o nosso querido Prota vai em direção à cidade de Feng, enquanto um comerciante aleatório fica gritando com a galera ofertando seus produtos. Mas enquanto o coitado estava meditando, algo acaba quebrando a magia do mesmo, e um pó roxo estranho cai sobre suas mãos. Realmente esse Prota não tem um pingo de sorte sequer, mano. Olhando para aquilo em sua mão, o coitado já fica todo na bad, se perguntando se já que não houve progresso através da prática, então talvez ele foi apenas enganado por Ur. E depois de ficar muito tempo naquele quarto da cidade trancafiado, tal qual como um animal, finalmente o rapaz sai de lá e volta em direção de seu clã. Tem que parar de fugir, né, queridão? Mas na hora de ir embora, cheio de sorte pra caramba, Chiayi acaba se esbarrando em um cara aleatório, porque ele não tava olhando e na real ele tava apenas encarando um pedaço de papel. Mas o maluco sinistrão segura o ombro do Prota e diz para perguntar ao mesmo se ele realmente acha que pode sair impune depois de esbarrar nele sem mais e nem menos. Chiayi com uma cara de bunda encarando o maluco que na hora diz para dizer que ele é um Zé Ruela que tem culhão mesmo estando cercado por completo. E depois de analisar as vestes roxas e aqueles apetrechos esquisitos, o Prota finalmente saca que eles devem ser as seitas Xian que Ur mencionou a ele naquele dia em que estavam treinando. Ele sabe que Xian é a seita mais forte por volta da montanha, então não poderia os provocar, mas ele chuta o pau da barraca dizendo que já pediu desculpas, então eles queriam mais o quê? Irritado, Chiayi dá um tapinha na mão do maluco de roxo e diz que essa cena que o mesmo está fazendo em público só pode ser uma armação para cima do coitado. Sem paciência nenhuma, o Prota se retira dali dizendo ao rapaz que ele já disse que não deve nada e que na real já até pediu desculpas, então que se dane tudo isso. Porém, mesmo pagando de bravão nesse instante, um barulho muito suspeito chama a atenção do Prota, que na hora se vira assustado pra um caramba. O malucão mete um socão em Chiayi, porém por sorte o nosso guerreiro consegue bloquear aquele golpe com apenas uma mão. Rapaz, esse Prota é brabo mesmo, hein? Os dois ficam completamente impressionados com a força um do outro e o Prota saca que aquela técnica é muito forte mesmo.
mesmo sem ter nenhum rank, e pela sorte dele, essa treta veio diretamente para o mesmo. Porém, em meio a tudo isso, o maluco também fica surpreso com a força do prota. Afinal, pessoas normais normalmente morriam com apenas um golpe daquele. Os valentões começam a comentar entre si que aquele garoto provavelmente tinha uma armadura consigo, mas irritado pra caramba, Xiei grita perguntando o que carambas eles estavam querendo fazer. Rapidamente, o valentão roxo pega o prota pelo colarinho e diz pra ele se render e apenas entregar a eles os pertences do mesmo, e talvez assim ele conseguiria sair vivo daquela situação. O prota até grita que não tinha nada, mas o cara responde mandando ele parar de mentir, deixar eles o revistar e pegar o anel de estoque do mesmo. Como que ele sabe do anel do prota? Com um olhar meio lunático, o prota dispara que ele nem sequer faz ideia de quem ele é, e que na verdade nem considerou se ele poderia ser poderoso ou não. Agora ele tem um ponto. No mesmo momento, eles começam a rir da cara do prota, perguntando ao mesmo quem ele pensa que é, e se na verdade ele é alguém que ficou rico assim da noite pro dia. Em choque, o prota percebe que eles não estavam nem um pouco preocupados, e talvez na verdade eles já até tinham investigado antes, portanto ele não podia fazer muita coisa. Porém, também deixando os caras completamente em choque, o prota dispara dizer a eles que na verdade ele veio diretamente da seita do submundo, e o pior é que isso não é mentira. Enquanto o prota olhava para eles com uma carinha de sarro, eles ficam encafifados, pedindo ao mesmo para que provasse que isso não era apenas um blefe. Com um daqueles frascos em suas mãos, o prota diz que aquilo é um afrodisíaco, que foi dado por uma irmã de lá e que se ele usasse isso definitivamente não seria muito bom. Dá pra ver na cara deles que esse bando de bunda mole ficaram completamente em choque, mas disparam ao prota que no dia de hoje deixariam isso passar barato, porém não seriam tão bonzinhos da próxima vez. Mas sorrindo, o prota retruca que eles não estavam poupando e que na real eles não estavam nem empatados, já que ele nunca mirou em alguém da seita deles. E deixando o maluco com mais medo ainda, Xiei sugere pegar uma mulher bonita da seita deles para ele, e assim então eles poderiam finalmente rir juntos de uma forma mais amigável. Um até tenta ameaçar novamente o prota, dizendo ao mesmo que era melhor que ele nunca se encontrassem de novo, ou ia dar ruim, mas o colega dele corta o barato mandando saírem dali o quanto antes. Por algum motivo que eu não entendi muito bem, Xiei acaba vomitando sangue, e ali ele percebe que desta vez ele não se deu muito bem como das outras vezes em que ele saiu por cima. Por esse mesmo motivo ele não podia ficar ali mais nem um segundo sequer e devia mesmo voltar para a seita King Feng imediatamente. Meu parceiro, foi fugir do perigo e encontrou um pior. Enquanto subia as montanhas todo exausto, o garoto reflete que com certeza, se ele não tivesse mencionado a seita do submundo do destino para eles, ele realmente poderia ter ido de F, porém por estar exausto ele acaba passando pelo cara e nem vê o mesmo ali com um tom de deboche. Que maluco abusado. O cara então meio que na surdina grita pelo prota, mas o mesmo simplesmente retruca perguntando o que a seita Zixian queria com a pessoa dele. Mas debochado, o maluco responde que só queria avisar que não importa de qual seita o prota veio, ele só precisava se manter longe de Yuri o mais longe possível. Com isso, Xiei pergunta então se foi aquela besta ali que enviou os idiotas de antes, mas ele apenas sorri dizendo que Xia não tem nem como provar isso de forma alguma, e ainda completa humilhando o prota dizendo que mesmo se ele fosse o que é, que um cocô como Xiei poderia fazer contra alguém do patamar dele. Esse cara é insuportável e eu já odeio ele. Mas o prota olhando no rosto do maluco diz que nunca nem sequer viu ele, e ainda mesmo assim estava tentando matar, isso na real é um exagero completo. Esse prota eu não consigo tancar, mano, ele não tem medo de nada. Porém ainda debochado, o cara diz que não tá exagerando, ele só tá pedindo para Xia manter distância de Yuri, e talvez assim ele deixe o mesmo ir embora, mesmo sem a sua honra e o seu ego. Olha a cara desse maluco, mano, Xiei fica com uma cara de bunda ainda, mas em pensamentos ele reflete que aquele mano não é normal, então não será uma boa ideia encrencar com aquele cara ali. Xiei não diz nada e simplesmente se vira saindo dali enquanto o maluco esquisito xinga ele, dizendo que o mesmo não entende que aquela situação em que ele está é muito perigosa. Porém deixando o cara muito, mas muito irritado mesmo, Xiei diz que na verdade ele entende sim a situação, e que na real aquele maluco ali em sua frente era um simples otário inconveniente. Nesse momento, enquanto andava sem nem olhar para trás, o nosso querido prota sente como se fosse um vento passando diretamente por seu rosto e na hora ele nem se dá conta, apenas fica olhando com uma cara de preocupado para uma árvore que foi destruída por completo em sua frente, simplesmente um piscar de olhos. Eu acho que esse você não tanca, cara, é melhor deixar pra lá mesmo. Eu realmente pensei que ele fosse ficar com medo, mas nesse momento o Xiei se vira para o maluco e diz que esse povo da seita dele realmente gosta de atacar covardemente pelas costas. Ô papo esquisito da pega, hein? Mas com um tom sinistro, o maluco esquisito diz ao prota que se ele realmente se acha tão fortão assim, devia ir pra cima e lutar de vez com toda a força dele. Para a sorte de um deles, o ancião chega furioso ali mandando eles pararem de briga, e pergunta o que carambas eles pensavam estar fazendo ali sem mais e nem menos. Dando de dedo na cara do esquisitão, o mestre diz que é proibido discípulos de seitas lutar em lugares como aquele ali e ordena ao mesmo para que não obrigue ele a dizer isso novamente. Ele se curva respeitosamente dizendo ao Sr. Pan que na verdade o mesmo entendeu errado. Ele apenas soube que aquele rapaz ali tem uma cultivação horrível e veio até ali para dar um conselho a ele. E o prota apenas ficou ouvindo ele metendo louco, dizendo que aquilo não era uma briga. Ele apenas estava demonstrando um pedacinho de seu grandioso poder ao garoto. Enquanto o mestre observa o prota para ver o que o mesmo ia dizer, o esquisito pede para Xiei confirmar se isso era verdade, como ele mesmo estava dizendo. Logo o Sr. Pan saca que na verdade o garoto que estava na treta era o mesmo garoto da treta dos caras de sunga que envolveu ele da última vez. Mano, agora você tá lascado. Então Pan dispara que se isso for verdade, então eles deveriam ir para perto do portão da seita e treinar. Com isso o esquisito sorri e diz que fará isso, afinal o Sr. Pan realmente é muito generoso com eles. Porém enquanto o mestre já estava para se retirar dali, o prota por algum motivo que ainda não entendi, pede
pede ao Sr. Pan para que espere por um minutinho na verdade. Ele dispara ao mestre que realmente pediu conselhos para o esquisitão ali, mas pergunta ao mestre se realmente não parecia apenas que ele estava humilhando os mais fracos. Sorrindo então o proto esperto que só a pomba diz que quer ter um ancião como testemunha e que ele possa aprender a ter uma luta justa contra o seu irmão. Por esse motivo então eles deveriam realmente lutar na plataforma de demonstração da seita deles e espera que o lobo branco ali não seja muito severo com esse tal conselho dele. Em meio a tudo isso o Sr. Pan reflete que parece que aquele maluco das seitas de Xian estava vasculhando as ruínas de King Feng, porém ele realmente não sabia o que o mesmo tinha contra Xiayi. E com toda a certeza do mundo, Xiayi deveria sofrer uma grande derrota ao enfrentá-la assim diretamente, como se fosse de igual para igual. Então o que carambas esse garotinho tinha na cabeça para querer ser humilhado dessa forma? E o maluco sinistrão, com um sorriso mais sinistro ainda, dispara dizer ao prota que nunca esperou e nem pensou que o mesmo estivesse tão empenhado assim para aprender com ele. E se põe a andar dizendo que, como todo mundo naquele lugar sabe, não tem uma forma melhor de melhorar as suas habilidades se não for lutando contra alguém mais poderoso que você. E que além de aprender com o mais poderoso, o fraco ainda conseguia saber o nível da ruindade do mesmo ali na frente de todo mundo. Que cara maligno, mano. Já na plataforma, a galera ali em volta comentavam que Tia Ming iria competir com um discípulo que acabou de entrar na seita King Feng e que isso era surreal. Afinal, parecia mais uma piada, pois ele é apenas um moleque que nem sequer passou do estágio do broto da primavera. Então ele com certeza seria solado ali sem chance para reagir. Mas a coisa mais importante que todos ali precisavam saber sobre essa luta é que o motivo deles estarem lutando era simplesmente por causa de uma mulher. Eu não sei se é isso não, hein? Debochando pra caramba da cara do prota, Tia Ming dispara dizer ao mesmo que quando ele estiver tentando golpear, mas não conseguir, não vale chorar, pois isso é ridículo. Porém o prota sem medo manda ele ter coragem e que no fim não seria bom se Tia Ming acabasse fazendo xixi nas calças de medo, ali na frente de todo mundo. Eu espero mesmo que isso aconteça. Porém, enquanto a galera ainda comentava que aquele garoto realmente é incrível, pois no seu primeiro dia ali na seita, ele simplesmente conseguiu conquistar Yuir, e a mesma estava chegando no local. Ela corre em direção ao prota que já estava na plataforma e grita pelo nome do mesmo, perguntando o que carambas deu na cabeça dele para estar fazendo aquilo. Porém, de uma forma muito fria mesmo, Xiayi apenas responde a ela que isso não é da conta da mesma, e a coitada já fica completamente sem palavras em meio àquilo tudo. E quando a galera vê aquilo ali, já começam a fofocar, dizendo que na verdade o relacionamento dos dois era completamente peculiar e diferente de tudo que já tinham visto antes. Tia Ming se aproxima e pergunta à sua irmã se ela tem algum tipo de relacionamento com aquele cara e que não precisa se preocupar, pois aquilo ali é apenas um confronto amigável, e dá sua palavra a Yuri que não irá machucar aquele jovem ali. Deixando o maluco completamente surpreso, Yuri responde que ele entendeu errado, pois na verdade ela não tinha nenhuma relação mesmo com aquele tipo de pessoa. A filha da mãe se aproxima do cara e cochicha que normalmente a galera odeia aquele Xiayi, e por isso ele precisa mesmo dar uma boa lição naquele babaca. Nem Judas foi tão traído assim. E olhando para o prota com um sorrisinho no rosto, Tia Ming diz que já que isso é um pedido direto da própria Yuri, então ele dará o seu melhor de si para deixá-la feliz. Mas ela ainda alerta Tia Ming dizendo que as habilidades do mesmo são muito avançadas, e que se ele não tomar cuidado pode acabar mandando sem querer Xiayi de vala, e isso não seria bom. Afinal, isso só traria problemas para o lobo branco, e na hora que ele ouve isso, rebate para a garota que isso que ela estava lhe dizendo até que faz sentido. A espertinha completa dizendo que para prevenir que ele acabe se descontrolando, ela possui um elixir consigo que irá suprimir o poder do mesmo automaticamente, e pede para Tia Ming tomar, pois dessa forma, não importa o quanto ele tente, não fará aquilo parecer mais como uma tentativa de mandar Xiayi jogar no Vasco na frente de todos ali. Me deixando surpresa novamente, essa garota do mal dispara que quer ver o irmão sendo heróico e valente, gracioso e opressivo ao mesmo tempo. Essa mina realmente tem problemas. No ringue, o ancião diz que para ser justo, os participantes devem controlar o seu poder no plano de colheita de Ki, e não matar um ou outro de forma alguma ou as consequências serão severas. E não demora muito até a voz do Sr. Pan ecoar por toda a plataforma, mandando os dois iniciarem aquela luta fantástica enquanto a plateia vai à loucura. Debochando, Tia Ming fala que não sabe se Xiayi é burro ou cego, pois a sua cultivação passou da metade da Gruta do Paraíso, e mesmo suprimindo o poder dele no estágio da colheita de QI, estava na camada 40. Mas com esse idiota ainda dando risadinhas, o prota pergunta a ele se 40 camadas de colheita de QI realmente era algo tão impressionante assim pra ele. E formando um poder com toda a sua aura, o prota diz que se ele acha tão forte assim, então deveria segurar aquela bomba ali, e não vale chorar depois, pois ele não terá piedade. Em pensamentos, Tia Ming reflete que aquele garoto realmente é muito orgulhoso, porém perde a irmã Yuri para ver como é que Xiayi será obliterado ali sem nenhuma chance ou oportunidade de reação. Mas quando ele volta para a realidade e olha para frente, é como se um grande punho tivesse vindo em direção ao seu rosto, e o coitado já se assusta pra caramba. Ainda em choque pra caramba, ele se pergunta como isso é possível. Porém, na mesma hora o prota enfia a mão bem no meio da cara dele. Que cena satisfatória, hein, rapaziada? E não dá outra, um enorme estrondo acontece na plataforma e geral que estava ali ficam completamente impressionados com a força do soco de Xiayi. Literalmente ninguém mesmo sabia o que dizer, pois comparado com o estado dos dois, definitivamente aquele ali era o fim da partida. Caraca, esse prota me surpreende toda hora. E dos dois na plataforma, somente um estava em pé e era ninguém menos, ninguém mais do que Xiayi com uma pose de herói, sendo assim o vencedor daquela luta que não durou nem um minuto direito. Mas antes de encerrar tudo, Tia Ming dispara que eles deveriam esperar, pois tem uma ética nas lutas. E o ataque de Xiayi foi completamente furtivo e isso não era justo com ele. Todo capenguento, o maluco resmunga ainda que isso foi muita sacanagem da parte de Xia, pois ele nem sequer teve
teve tempo suficiente para desviar daquele golpe covarde. Mas o Prota se defende pedindo para o cara não ser tão hipócrita assim, afinal eles estavam apenas aprendendo um com o outro. Então mesmo que a partida acabou, ele ainda pode prolongar a luta se é isso que ele realmente quer. Debochando mais ainda, o Prota diz que tem umas palavras que servem para Tianming, e diz que falam que o orgulho leva à derrota do outro. Por isso ele deveria desistir, porque não passa de um simples pedaço de cocô ridículo. Nesse momento, o Lobo Branco, ainda se sentindo humilhado, pula para cima do Prota com muita fúria, gritando ao mesmo que hoje será o último dia de vida dele. Chorando, ele resmunga que se não fosse pelo ataque furtivo de Xia, ele definitivamente teria vencido. Para de chorar e aceita, cara, não foi furtivo, você que é lerdo. Olhando para a cara do Prota, que agora estava zombando completamente dele, Tianming resmunga como um fracassado, como aquele garoto poderia o aceitar e ainda a velocidade do mesmo superar a dele. Mas novamente o Prota consegue desviar do ataque do bobão, que quando cai ao chão recebe vários chutes de Xia. Agora foi pra mulher de vez mesmo. A galera fica encabismada ao ver aquela cena, mas alguém pede pra eles terem calma, pois Tianming definitivamente não é um oponente valioso pelo seu estágio atual. Mas com o cara jogado no chão e humilhado por completo, nosso querido Prota dispara ao mesmo que na verdade não sugeriu que ele parasse de lutar em vão. E deixando o cara completamente em choque e chorando no chão, Xia se aproxima dizendo que não tá nem aí para a 14ª camada de Ki dele, pois ele está no estágio 72 e ainda o chama de vacilão. Pô, agora você pegou pesado mesmo. Ouvir aquilo, o cara não sabe nem como reagir direito àquela informação inusitada. Porém, se ele pudesse aumentar um pouquinho de seu poder, seria diferente o resultado. E mesmo que Xi tivesse um nível tão alto, naquele clã de ridículos fracassados não era digno de ser o seu oponente. Deixando o Prota um tanto quanto surpreso, Tianming pula para cima do mesmo, tentando golpeá-lo novamente. Porém, o Prota defende com a maior facilidade do mundo. Logo, Tianming difere outro golpe, mas o Prota novamente defende, enquanto fica se perguntando se o maluco que estava no chão realmente conseguiu aumentar o seu poder e força. Na hora, o Prota percebe que aquele loucão tava metendo louco e trazendo poder além do estágio permitido, e ele só não entendia como ninguém tinha percebido isso ainda. Vendo a surpresa no rosto do garoto, nesse mesmo momento, Tianming pergunta para Xia o que foi, já que ele tava se pagando de bonzão agora há pouco. É verdade, cara, você cantou a vitória antes da vitória. Mas surpreendendo Tianming novamente, o Prota empurra o mesmo para longe, dizendo a eles que os movimentos dele eram completamente fora de ordem e que isso era um tanto quanto irritante na real. Enquanto isso, lá da plateia, a pequena Yuri, observando tudo aquilo acontecendo na plataforma, reflete que finalmente o Elixir estava fazendo o efeito dele. A verdade é que o Elixir não deveria ter nenhum problema para aquele cara, enquanto o mesmo mantesse o seu poder suprimido temporariamente. Enquanto a galera ficava observando aquela batalha cabulosa lá de fora, completamente de queixo caído, Tianming analisava o quão especial aquele rapaz era em sua frente. Com um tom de mistério e deixando nosso Prota surpreso, Tianming diz a ele que na verdade demorou muito mesmo para perceber, mas finalmente conseguiu notar que ele é realmente muito sexy. Acontece que Tianming não sabia que se ele tentasse forçar o seu poder a passar do estágio permitido pela colheita de Ki, então o Elixir que ele tomou poderia ter alguns efeitos aleatórios. Ele começa a correr atrás do Prota, dizendo que ele lutou bem e como recompensa gostaria de um beijinho, enquanto Xia corre desesperado perguntando se bateu muito forte na cabeça do mesmo. Eu, hein? Encantadaço, ele pula para cima de Xia gritando que eles deveriam ser felizes juntos, mas graças a Deus, o Prota consegue desviar e grita para que Tianming não tocasse mais nele. Sem nem saber o que estava acontecendo, Tianming reflete que começou a usar o poder de estágio avançado, então como é que ele ainda conseguia fugir assim tão facilmente? Xia já estava estressado pra caramba, já que tá se tornando rotina alguns homens ficarem afim dele. Ele grita que Tian não deve o culpar por sentar a porrada no mesmo. Não dá outro, o Prota com muita fúria simplesmente puxa aquela sua espada esquisita e deixa todos os alunos ali impressionados com aquilo. O mestre, ao ver aquilo, fica se perguntando se Xia não tem senso do ridículo, e que na verdade não é possível ele realmente achar que aquela arma o faz ser mais atrativo. Mas é claro que quando Yuri vê aquela arma na mão do Prota, ela fica incrédula por ele ter um tipo daquele em seu arsenal e que realmente ele é uma pessoa muito interessante. Vendo que o cara tava pedindo mais porrada, o Prota se pergunta o que caramba tava passando na mente dele. Afinal, ele simplesmente estava descendo a lenha e o cara ainda estava gostando. Mas para a sorte do Prota, o mestre resolve parar aquela cena ridícula e diz que como todos veem ali diante de seus olhos, a batalha finalmente está encerrada e o vencedor é claramente Xia. Não dá outra, a galera do clã dele corre comemorando dizendo que a vitória realmente era deles e que isso era incrível. Até mesmo Yuri estava felizona com isso tudo. Ao vê-la ali, o Prota suspeita de algo e para disfarçar Yuri diz para o irmão Xia que ele estava perto demais e isso estava deixando ela com muita vergonha na verdade. Deixando ela ainda mais envergonhada, enquanto todos olhavam para os dois, Xia diz para que Yuri parasse de ficar andando e seguisse ele imediatamente, sem pestanejar. Já na casa do Prota, ele pergunta para Yuri se quando Tianming começou a agir daquela forma esquisitaça, era culpa da mesma. Olha a cara dessa mina, mano. Logo ela se joga na cama comemorando e responde a Xia dizendo que foi graças a ela sim, e por esse motivo mesmo é que ele deve um grande favor para Yuri, não vale negar. Irritadaça, ele pergunta como é que poderia estar devendo um favor para ela, já que a mesma fez passar por uma situação muito humilhante na frente de todos. Com um olharzinho ela pergunta ao Prota se o mesmo não queria
ficar com sua irmã Yuri, para todo sempre, e permitir a ela que ficasse por toda a eternidade ao lado do mesmo. Surpreendendo a garota por completo, ele simplesmente responde que isso não irá acontecer nem ferrando, e sem graça ela retruca dizendo que a rejeição dele é muito direta. Com um pouco de vergonha, ela diz ao prota que o mesmo não deve se esquecer que ele vai precisar ser cuidadoso se planeja chegar às ruínas da seita King Feng uma hora. Ouvir isso, o prota fica extremamente curioso e na hora ele pergunta para a garota por que ela estava dizendo isso, e se na verdade ela acreditava que Tianming poderia ir atrás dele novamente. Na moralzinha, então, ela responde que com certeza Tianming irá, mas não só ele, como muitos outros da seita Xian também, que não perdem por esperar para dar um fim em Xiae. Ainda sorrindo, a esquisitinha dispara ao prota que se caso seu irmão for ferido por conta do relacionamento deles, ela acabaria ficando muito deprimida. Encucado com tudo aquilo, Xiae pergunta para a garota o que carambas foi que ela disse por último. E meio sem jeito, a garota responde dizendo que na verdade ela não falou nada. Logo ela aproveita para despistar o prota dizendo que já chega de conversa fiada agora, pois eles precisavam mesmo treinarem juntos e que ela tinha muitos presentes para dar ao mesmo. Mas babacão como sempre, o nosso prota acaba com a graça da menina dizendo que se recusa a receber os presentes, pois já que ele não fez nada para merecê-los, então ela poderia ficar com eles para si. Mas irritada, ela insiste dizendo que tinha os preparados especialmente para o prota, mas ele rebate na hora que não dá para aceitar, afinal a presença dela é um mistério e em poucos dias lhe trouxe muita dor de cabeça. Porém, deixando a garota muito feliz, ele diz que aceitará falar com ela a respeito das ruínas que ela havia citado agora há pouco, e na hora ela esboça um sorriso com isso. Porém, enquanto ele refletia sobre o que carambas iria fazer ou não, simplesmente do nada ele é laçado e fica sem entender absolutamente nada do que estava vendo com ele. Desesperado, ele olha em choque para Yuna e diz para perguntar a mesma, chamando ela de irmã mais nova, o que carambas ela queria fazer com ele e por que estava fazendo isso. De um modo que até eu fiquei com medo, ela responde que nunca nem sequer tinha notado antes, mas agora, olhando para o bumbum do irmão Xia, realmente era um popote bem formoso. Desesperado, ele grita para Yuri ter respeito próprio, afinal ela não poderia fazer coisas assim, pois sentimentos são algo que tem que ser cultivado primeiro de tudo. Leva ele pra jantar antes, pô. Irritadaça e deixando o prota sem palavras, ela responde que ele é quem vai se apaixonar e que ela só tá dizendo que ele não ganhará se não for pela esperteza dela. Ainda em choque, o coitado grita perguntando por que raios ela estava fazendo isso, já que ele definitivamente não tinha esse tipo de fetiche esquisito, muito menos pensou em ter algum dia. Então Yuri explica que da última vez ela saiu correndo pois o seu corpo começou a se sentir muito estranho e ela sentiu que coisas ruins aconteceriam entre eles se continuasse com aquilo. E deixando o prota com mais raiva ainda, ela pensou que se caso ele estiver amarrado, então definitivamente não haverá nenhum problema e ela poderá então treinar juntamente com ele em paz. E vendo que o coitado do rapaz realmente não podia fazer nada, ela ainda acrescenta que ele poderá então finalmente ajudá-la a romper mais duas camadas. Porém, mesmo tendo o controle total da situação, a garota por um momento para e fica se perguntando o porquê caramba sempre que estava perto de Xiae ela sempre sentia essa sensação estranhaça. Esse sentimento a fazia querer ficar perto dele por mais tempo e que talvez na verdade fosse apenas um resíduo do elixir que ela deu a Tianming, então até que tava de boa. E quando a garota se retira um pouco de perto do prota para se preparar para o treino, ele resmunga em pensamentos que tem que dar um jeito de meter o pé dali o quanto antes. O coitado tava aos prantos em desespero, pois já sabia que se isso continuasse assim, definitivamente trairia a ele diversos problemas inimagináveis. Mas depois de muito desespero, ele se pega perguntando para onde Yuri foi, e na real, por que carambas aquela corda estava tão escorregadia desta forma esquisita. E depois de finalmente conseguir se libertar, o nosso querido prota fica se perguntando se era a corda ou se era ele quem estava tudo molhado, ou se na verdade Yuri suou enquanto prendia ele. Desapontado consigo mesmo, ele reflete que a sua vitória com Tianming foi puramente na sorte, que não apenas Tian, mas também Yuri amarrou Xia, sem um menor esforço sequer. No fim das contas, ele ainda é muito fraco e a verdadeira força do inimigo é desconhecida, e Xia nem sabe o que faria se topar de frente com Tianming novamente. Rapaziada, o que eu mais gosto nesse prota é que mesmo ele sabendo que às vezes não ganha na porrada, ou que realmente tá numa enrascada, ele simplesmente mantém a postura aparentando não ter medo de nada. Igual um bobão, ele se senta no chão sabendo que era desnecessário e uma completa perca de tempo se preocupar com coisas que ele não poderia resolver agora. Então decide voltar a cultivar de novo para aumentar de vez a sua força e poder. Xia então dispara que já aprendeu a maioria das práticas básicas da seita King Feng e que aposta que uma grande seita como Zixian deve ter pessoas de nível mais alto e as habilidades de rank das trevas também que nem se comparam. Nesse caso, a única opção de Xia era tentar com aquela habilidade de baixo nível do rank terra, e cita as palavras com muita maestria: luminoso corpo, trovão refinar, e o poder logo começa a fluir imediatamente pelo local, enquanto Xia reflete que mesmo que seja perigoso igual Yuri disse a ele, ainda assim ele tinha de tentar, pois não poderia desistir disso. Literalmente do nada mesmo, um guardinha que cuidava das ruínas da seita King Feng toma um baita susto quando um trovão atinge a montanha de trás dele. Rapidamente Yuri aparece desesperada na casa do prota, perguntando ao mesmo se ele estava bem, pois aparentemente alguém atingiu aquela área ali com a refinação do trovão completamente sem querer. Depois de olhar para a cara do prota, ela fica completamente sem graça, porém não consegue segurar o riso e dispara a rir da cara do garoto, que sem entender nada apenas responde que tá bem, ele só não conseguia entender mesmo o porquê raios ela estava rindo da cara dele literalmente assim do nada. Rindo pra caramba da cara do prota. Ah não, véi, calvaram o garoto. A garota pergunta pra ele se ele tava pretendendo ser um monge ou coisa do tipo, mas irritado ele pergunta por quê. Enquanto ele olhava no espelho, ria do desespero do garoto que gritava que ele nunca quis ser carequinha, tudo que ele queria era se tornar cada vez mais
mais forte. Mas para acalmar o Prota, a garota diz a ele que não tinha por que ficar em choque, pois ela tem um remédio de crescimento capilar que poderia dar a ele agora mesmo. Ela promete que dará os cabelos para ele até o anoitecer e todo contente ele agradece a Yuri dizendo que sabia que ela estaria com ele até quando tudo parecesse perdido. Antes dela sair, o Prota pergunta para Yuri como é que ela sabe que ele poderia engajar em combate sem se expor em situações que o colocariam em risco de vida assim de repente. Yuri dispara que parece que X está tentando aumentar a efetividade do mesmo em combate, e por isso ele deveria considerar missões aceitas, pois isso ajudaria muito mesmo. No dia seguinte, o Prota chega a chamar a atenção de todos que estavam ali em volta com seus longos cabelos sedosos. Literalmente do nada ele virou um cabeludo sinistro. Pela primeira vez, Chiai estava disposto a seguir os conselhos de sua irmã Yuri, e embora ele não conseguisse ver onde as missões estavam, talvez ainda houvesse alguma outra forma. Novamente ele toca no ombro do guardinha que muito irritado pergunta como aquele filho da mãe imbecil ousava tocar no seu ombro e pensar ainda que tava tudo de boa. Literalmente de uma forma aleatória, o Prota parece mais parecido com o Yuri e dispara a dizer ao guarda que na verdade ele precisava muito da ajuda do mesmo com algo. Ao se virar e se deparar com o Prota cabeludo, o guarda logo confunde com uma linda garota e fica todo bobo dizendo ao mesmo que poderia perguntar o que quisesse e quantas vezes fosse preciso. Sem graça, o Prota até tenta perguntar, mas o guarda logo corta ele, paparicando o Prota ainda, dizendo que eles deviam sair para jantar, e aí então a jovem irmã poderia dizer a ele o que estava sentindo e o que precisava. No momento em que o guarda o chama de irmão, o Prota desconfia e corre olhar no espelho, e ali ele entende o real motivo de todo mundo agir de forma estranha perto dele. 2 dias haviam se passado e o nosso garotão ainda não tinha desistido, e todo cansado embaixo de uma árvore ele se perguntava se aquela missão que era para reprimir os bandidos realmente tinha uma localização. Depois de muita reflexão, o Prota resolve descansar um pouquinho debaixo daquela árvore, mas como o cara realmente não tem paz, uma garota corre de alguns caras em direção ao Prota gritando pelo mesmo, enquanto os caras pediam para aquela linda garota para que ficasse paradinha ali. Desesperada por completo, ela grita pelo Prota pedindo ajuda do mesmo, pelo amor de Deus. E antes que o nosso querido Prota pudesse reagir àquele pedido de socorro de alguma forma, a garota pula para cima do mesmo, metendo o maior susto no coitado. Com um monte de bandidos atrás dela, a garota rosa começa a gritar ao Prota que por sorte ele está ali e implora ao mesmo para que ajudasse ela a derrotar aqueles bandidos safados. Logo o Prota se vê cercado por aqueles bandidos e que na real eram muitos mesmo, rodeando os dois. Em choque ele dispara que é apenas um mal entendido, pois ele só estava ali de boa relaxando e não queria briga, enquanto ele reflete que as respirações daquelas pessoas eram bem mais fortes do que a dele e que aquela mulher ali aleatória estava querendo enfiar ele numa rascada que o coitado nem merecia. O líder dos homens de máscara pergunta ao Prota se ele era um idiota, afinal a garota acabou de chamá-lo de irmão, então como é que o mesmo quer que eles acreditem em Chiai? O coitado em desespero pede para os bandidos terem calma, pois ele realmente não conhecia aquela garota, enquanto a garota ainda tentava insistir dizendo que deviam sair dali e irem para um esconderijo pegar equipamentos. Com isso o líder perde a cabeça e manda os seus homens mandarem aqueles dois ali de vala e não deixarem ele escapar de forma alguma, pois isso já passou dos limites. Com aquela clássica tossezinha, o Prota resmunga que ele realmente não queria fazer isso, mas aqueles safados ali não lhe deixaram uma outra escolha disponível. Esse Prota, que mente mais que um político, grita que ele é das seitas de Xian e como discípulo do mestre Wang, se ousarem tocar ou fazer alguma coisa contra ele, a sua consciência espiritual plantada pelo mestre será ativada. E nesse exato momento, todos os membros das seitas de Xian irão os caçar como se não houvesse amanhã, e a partir daí eles não teriam mais para onde correr. O cara meteu o louco mesmo, mas para a surpresa do Prota, um dos mascarados dispara dizer ao mesmo que na verdade isso é uma completa coincidência, pois eles também eram das seitas de Xian. Agora se deu mal. Se aproximando do Prota, o maluco desconfiado diz que a maioria dos mestres tem o sobrenome Z, porém ainda não há ninguém com o sobrenome Wang. Então de onde carambas esse cara que ele estava falando veio? Gaguejando, o Prota responde que ele é um mestre oculto da seita deles e que mora bem ao lado do grão-mestre, e se eles não conhecem é porque realmente não sabiam de nada. Desesperados agora, o outro bandido grita que isso não estava legal e que aquela mulher ali soltou um talismã de convocação, enquanto o garoto tentava apenas distraí-los para os enganar em seguida. Irritadaço, ele se aproxima de novo do Prota e pergunta ao mesmo como ousava tentar enganar, enquanto o Prota resmunga que aquela mulher ali com toda certeza queria dar um fim na vida dele do nada. Logo o líder dos mascarados grita para que matassem de vez aquele garoto mentiroso. Caramba, essa roupa dele está me lembrando aquela roupa do Miranha do Tube. Com toda a fúria, dois mascarados partem para cima do Prota tentando golpear, mas para minha surpresa o mesmo desvia igualzinho aquele meme do Tico Teco. Novamente os dois bocós tentam diferir um outro golpe contra o Prota, mas como sempre ele acaba desviando, e isso deixa os mascarados ainda mais irritados com o garoto, resmungando que ele é muito ágil. Enquanto os caras resmungavam entre si, perguntando por que não conseguiam atingir aquele garoto simples, o mesmo reflete que ainda bem que aprendeu a desviar na seita King Feng, pois isso realmente é de primeiro nível. O problema é que desviar não fere os bandidos e isso só irrita eles, que na mesma hora desistem por completo da mulher e resolvem focar apenas no Prota para se livrar dele. O coitado só se lasca, mano. Não demora muito até o coitado do garoto olhar para o lado e se ver completamente cercado por aqueles mascarados da seita de Xian. Usando a formação da espada Xian, eles começam a rir da cara do Prota, desafiando o mesmo a desviar dessa vez, já que a menos que ele voasse nunca conseguiria escapar disso. E como eu falo que esse Prota sempre me surpreende, dessa vez ele usa uma outra técnica que aprendera na seita King Feng, e com 4 passos o maluco praticamente começa a voar ali sem mais e nem menos. Quando eles veem aquilo, por mais que tivessem experiência demais em batalhas, eles ficam completamente em choque porque nunca viram ninguém usando uma habilidade dessa em toda a vida deles. Para a sorte de Chiai, ele estava na
na camada 74 do estágio da colheita de Ki, pois o 4 passo de King Feng consumia muita, mas muita energia espiritual mesmo. Mas essa situação realmente não podia acabar assim, pois caso o QI de Xia se esgotasse por completo, então ele estaria fraco e à mercê daquele bando de lunático aleatório. Deixando os caras dali completamente em choque novamente, o Prota lança uma porrada de elixir neles, dizendo que não queria fazer isso, porém não lhe deixaram uma outra escolha. Aquilo lá começa a explodir e causar muita fumaça em volta dos mascarados, que gritavam que deviam tomar cuidado, pois aquele garoto miserento acabou de usar uma arma secreta. Enquanto isso, a garota apenas ficava de longe observando o Prota, atacando aqueles vidrinhos nos bandidos e gritando como se fosse o fim do mundo. Esse Prota é incrível. Observando que aquele garoto não passava de um panaca incompetente, a garota fica se perguntando se ele realmente está no nível de condensação de QI. Para a surpresa de Xia Yi, o líder deles, mesmo tossindo, diz ao Prota que já estava no reino Dongchan, então aqueles pequenos truques ridículos não teriam o menor efeito contra alguém do patamar dele. Mas na maior desumildade, Xia Yi responde que se for verdade, tá de boa, porém, aparentemente o que não tá de boa eram os homens dele, que foram consumidos pela fumaça. E é claro, não demora muito até aquela galera ali ficar completamente estranha e se abraçando, dizendo que na verdade já haviam notado o olhar sedutor um do outro. Ao ver aquilo, o líder dos mascarados fica muito irritado com Xia e pergunta como mesmo ousava humilhar os seus irmãos dessa forma ridícula, e jura ao Prota que irá mandá-lo de vala por conta disso. Porém, na moralzinha, o Prota estende a sua mão para o líder e pede para ele esperar. Em seguida, pergunta ao mesmo por que eles não conversavam um pouco a respeito disso. Ainda muito irritado, o cara rebate, perguntando ao Prota se ele realmente queria conversar, e para ser sincero, o que carambas eles tinham que conversar, já que ele já humilhou todos os seus irmãos. Xia então explica que é como ele disse antes, ele é apenas um viajante e os irmãos dele, bom, não estavam numa situação perigosa ainda, mas quem sabe o que aconteceria se eles continuassem dessa forma. Então o Prota diz com a maior convicção do mundo que se eles saírem dali, ele promete que irá dar o antídoto, e também não irá contar a ninguém sobre o que aconteceu ali hoje. Enquanto a garota apenas observava aquela barganha toda, o mascarado pergunta ao Prota se ele realmente irá cumprir boa parte do acordo dele. E o mesmo confirma, porém nesse instante a garota se arma, como se estivesse se preparando para entrar em uma guerra severa. Bom, e basicamente era isso mesmo, pois o cara diz ao Prota que irá libertá-lo sim, porém ele terá que deixar a mulher dali e subir o quanto antes dali da frente dele. A verdade é que ele realmente não ia deixar o Prota ir embora também, e assim que pegasse a cura daquele feitiço iria dar cabo do mesmo naquele exato instante. Porém, enquanto ele encarava Xia Yi, o irmão seu mascarado toma um golpe fatal e já cai ao chão ao lado dele. Mais desesperado do que nunca, ele começa a se defender de vários golpes, enquanto seus outros aliados iam caindo um a um no chão, já completamente sem vida. E assim que o líder percebe que os golpes na verdade vinham daquela garota, ele xinga ela de miserável, e gritando alerta que irá fazê-la pagar caro por todo o mal que causou aos seus aliados.